Olha só, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, entrou na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade que provocou repercussão, questionamentos também de entidades ligadas a movimentos sociais. Para falar sobre essa ação e ainda sobre o trabalho da Ordem em meio à pandemia da Covid-19, eu converso hoje com o presidente da OAB Maranhão, Thiago Dias. Bom dia, presidente. Obrigado por sua presença aqui conosco. Bom dia, Cabanal. Bom dia, telespectadores da TV Mirante. Sempre um prazer estar aqui, principalmente para falar de temas relevantes para a nossa sociedade. Sem dúvida. Presidente, há uma divisão de opiniões sobre a ação da OAB que pede a não obrigatoriedade de um parecer da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no campo e urbano, na cidade também, nos casos de reintegração de posse. O que levou a OAB a entrar com essa ação? Cabanal, o que levou a Ordem a ingressar com essa ação foram inúmeras denúncias que nós temos recebido de advogados, de uma maneira geral, de que tem havido privilégios no cumprimento de reintegrações de posse, de algumas reintegrações de posse, em detrimento de outras. Te cito como exemplo a reintegração de posse do caso Cajueiro, onde havia explícito e evidente interesse do Poder Executivo do Estado no cumprimento dessa reintegração de posse. Ela, por exemplo, teve um trâmite muito mais célere e a reintegração efetivada num tempo muito menor do que a maioria das reintegrações de posse tem ocorrido. Tem reintegrações de posse que estão há anos para serem analisadas, para serem efetivadas e não são feitas. E nós, da Ordem, como defensores da Constituição e da legalidade, não podemos aceitar essa discrepância, essa escolha do que cumprir e do que não cumprir. Decisão judicial precisa ser cumprida, isso é uma premissa constitucional de segurança jurídica e que, sem dúvida nenhuma, corrobora com a pacificação social. Presidente, essa ação, olhando agora para o lado das pessoas que estão na terra ou na área, né, que é alvo da reintegração, não há um risco de causar algum tipo de prejuízo para famílias que estejam ali, por exemplo, há décadas em uma determinada área? Cabanal, a Ordem, primeiro, deixar muito claro para todos os defensores de direitos humanos, para a sociedade de uma maneira geral, que a Ordem não é contra a COECV. Muito pelo contrário, a Ordem quer que seja aprimorado o trabalho da COECV, sendo estabelecido um prazo para o cumprimento das reintegrações de posse, das análises que precisam ser feitas. E isso digo com muita tranquilidade, Cabanal, porque o OAB, nos últimos anos, eu posso falar, pelo menos sobre a minha gestão, nós tivemos inúmeras ações em defesa dos direitos humanos. Nós estivemos ao lado, por exemplo, dos índios Gamela, quando teve a tentativa, assim, tivemos problemas contra os índios Gamela de violência. Nós intermediamos entre os alunos que ocuparam as escolas alguns anos atrás, com o próprio poder público, os diretores de escolas, a desocupação dessas escolas. A Ordem criou, por exemplo, o Prêmio Jornalismo OAB em Direitos Humanos para incentivar, fomentar o debate em direitos humanos. Então, falo com muita tranquilidade sobre direitos humanos, mas dizendo exatamente que nós somos defensores da COECV. A COECV, enquanto princípio, a finalidade dela, a ideia da COECV, que é realizar as conciliações, a mediação de forma a evitar o conflito agrário, urbano e rural. A COECV, enquanto finalidade de elaborar os estudos de como é a melhor maneira de cumprir as decisões judiciais, ela tem um papel fundamental. Mas, contudo, porém, entretanto, isso precisa ter um prazo para ser cumprido. Porque se é imprescindível que esse estudo seja feito para que as reintegrações de posse causem o menor impacto possível às pessoas que lá estão, também é fato que as decisões judiciais precisam ser cumpridas. Isso é evidente no Estado de Direito, as decisões judiciais precisam ser cumpridas. Porque se nós temos, de um lado, os direitos humanos como faceta constitucional, nós temos também, como outra faceta constitucional, o direito de propriedade. E aquele proprietário que o judiciário reconheceu o direito dele de ter reintegração de posse, ele precisa ver cumprida a decisão. O assunto, sem dúvida, é delicado, envolve dois lados, e eu acho que em defesa de um ou outro, do lado das famílias, por exemplo, que os movimentos ligados as entidades ligadas aos movimentos sociais criticam a ação, considerando, por exemplo, que favorece o lado que tem maior poder econômico, ou seja, um acesso mais fácil à justiça. Que tipo de resposta o senhor dá a essa preocupação das entidades, por exemplo? Acho que tem dois pontos que precisam ser observados. Primeiro, a ação busca dar efetividade ao cumprimento de decisões judiciais. A Ordem não está do lado A ou do lado B. A Ordem está ao lado do Estado de Direito. E no Estado de Direito, decisões judiciais precisam ser cumpridas. Segundo ponto, se o nosso Estado e eu vi manifestações de algumas pessoas em Twitter, que nosso Estado é o Estado do Brasil com maior índice de conflito agrário,
essa é uma responsabilidade do poder público. O poder público tem a responsabilidade, que também é constitucional, de buscar conceder moradia às pessoas, de assegurar que as pessoas têm moradia. Essa não é uma responsabilidade do proprietário de uma terra que, eventualmente, conseguiu na justiça o direito dessa reintegração. Então, o poder público que assuma a sua responsabilidade não terceiriza essa responsabilidade a terceiros. E, sobretudo, como disse, o que nós defendemos não é que não passe o processo pela COSCV. A Ordem entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque não tem como nós irmos ao Judiciário, pedir que o Judiciário legisle e faça constar na lei um prazo que o legislador não fez constar. Então, nós pedimos a inconstitucionalidade da necessidade de passar pela COSCV. Mas, de fato, o que a Ordem quer é que seja regulamentado, estabelecido do ponto de vista legal, um prazo para que a COSCV analise os processos e dê efetividade, o Poder Público Estadual, o Poder Executivo Estadual, dê efetividade às reintegrações de posse. Se houver um prazo, 90 dias, 100 dias, enfim, ao ser estabelecido um prazo, está cumprido aquilo que a Ordem defende, que é uma razoabilidade, segurança jurídica àqueles que têm decisão judicial favorável às reintegrações de posse. Presidente, vou mudar um pouco aqui de assunto. O Tribunal de Justiça restringiu o atendimento presencial dos advogados, obviamente por questões aí da crise sanitária, da pandemia da Covid-19. Como o senhor vê, como a OAB vê essas restrições? Isso não pode comprometer o trabalho dos advogados ou mesmo o andamento dos processos? Como a OAB analisa as restrições hoje? Cabral, a Ordem compreende o momento difícil, a segunda onda de contaminação do Covid está muito elevada, mas vemos sim com preocupação, compreendemos a restrição ao atendimento somente aos operadores de direito, compreendemos a ideia do agendamento, mas esse agendamento precisa funcionar muito bem. O Judiciário não pode fechar as portas à sociedade, por isso nós defendemos, inclusive, por ofício ao Tribunal de Justiça, que não houvesse a suspensão do atendimento presencial em hipótese nenhuma, porque o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Ministério Público, as instituições, de uma maneira geral, continuam com o atendimento presencial, nós temos os restaurantes funcionando, os eventos festivos funcionando e o Poder Judiciário não pode parar em hipótese nenhuma com o atendimento presencial. Compreendemos sim as medidas restritivas e, sem dúvida nenhuma, uma delas é fomentar que o atendimento seja feito por agendamento. Mas iremos fiscalizar de maneira muito atenta e peço aos advogados que denunciem a Ordem, fizemos uma matéria sobre isso essa semana, que denunciem a Ordem aqueles casos em que não conseguirem fazer o agendamento, porque essa participação, esse atendimento do advogado é essencial à prestação jurisdicional, está lá na Constituição, no artigo 133, e também no Estatuto da Advocacia, que tem as prerrogativas da advocacia. Esse atendimento é essencial. E dentro desse prisma, nós iremos estar acompanhando para que o agendamento seja eficiente, para que os advogados possam ligar às unidades jurisdicionais e consigam efetivamente fazer o agendamento dos seus atendimentos. Presidente, uma última pergunta. A OAB tem um comitê gestor de combate à Covid-19. Que tipo de ações efetivas esse comitê tem tomado, não só em benefício aos advogados, à classe, mas à sociedade maranhense, presidente? Cabral, nós reunimos, inclusive na semana passada, uma preocupação que nós temos muito latente é o fato de que o estado do Maranhão é um dos últimos estados do Brasil em vacinação. Isso é uma preocupação que aflige a todos nós, sabemos da importância da vacinação, a Ordem está estudando os mecanismos jurídicos, eventuais ações judiciais cabíveis para tentar melhorar esse índice de vacinação, porque acho que a gente precisa cobrar do poder público que cumpra o seu papel dentro de todo o contexto que a gente vê. Não é possível que o nosso estado seja um dos últimos do Brasil em vacinação. Nós também definimos reiterar diversos ofícios aos poderes constituídos a nível estadual, federal, municipal, cobrando, por exemplo, mais uma vez, como fizemos na primeira onda, quando estava no momento mais agudo da pandemia, cobrando nesse segundo momento que haja uma postergação na cobrança dos impostos, como, por exemplo, IPVA. Oficiamos ao Ministério da Educação para que haja postergação da cobrança do FIES, do pagamento dos FIES dos estudantes de segundo grau. Oficiamos ao Poder Público também, mais uma vez, reiterando a importância de que seja direcionado às famílias das crianças que eventualmente não estejam podendo ir às escolas, aquela verba que vem do governo federal para merenda escolar, porque a gente sabe que muitas dessas crianças, o único alimento que elas têm é aquele alimento na escola. Estamos estudando um pleito também ao Poder Público Estadual do auxílio Covid. Eu acho que talvez seja esse o momento onde os leitos dos hospitais públicos e privados estão praticamente cheios, onde a segunda onda é muito forte e mais do que nunca volta à tona aquela ideia de, se possível, fique em casa.
Então, é possível pensar, sim, no auxílio Covid, acho que isso deve ser pensado pelo poder público. Enfim, estamos atentos a todo o leque de possibilidades para estar ao lado da sociedade naquilo que é mais relevante nesse momento. Tiago Dias, presidente da OAB Maranhão, muito obrigado por nossa conversa. Bom dia para o senhor. Bom dia, sempre um prazer estar aqui, Cabral. Sempre uma conversa muito agradável, muito boa. E um bom dia a todos os telespectadores da TV Mirante, especialmente a Advocacia do Estado do Maranhão. Um grande abraço. Obrigado, presidente. De volta com vocês, Adailton e Célia. Obrigado, Cabral. Até amanhã.